Então a gente vai fazer aqui a segunda prática de Jaspersoft Studio. Seria o relatório complexo com SQL direto no relatório. O anterior que a gente tinha feito, ele era simples porque só tinha uma tabela. A gente só tinha lá pessoa. Então era um relatório simples. E a consulta, se a gente clicar com o botão direito lá no relatório, Dataset and Query, a gente vê que a consulta ficou fixa no relatório. Isso aqui é parte do relatório. Nessa segunda prática, a consulta ainda vai estar no relatório, mas agora eu vou envolver mais de uma tabela. Isso eu coloquei que é um relatório complexo. O MariaDB já está instalado, a gente já instalou o Jaspersoft, o nosso banco é o mesmo, já está pronto. E aí a ideia é que a gente aproveite a primeira prática. Aquele relatório que a gente criou, a gente vai usar ele como base para continuar e fazer essa segunda prática. Então, abre a primeira prática lá no Jaspersoft Studio e vamos fazer um salvar como e mudar o nome do arquivo. Abre lá o primeiro relatório que a gente tinha feito. Vamos lá fazer um Save As. E aí muda o nome para relatório SQL direto complexo.jrxml no mesmo diretório onde estava o outro. Dá OK. O que ele fez? Ó? Ele criou um outro relatório agora. Esse é o direto complexo e esse é o direto simples. No direto complexo, a gente mudou o nome do arquivo, mas se você olhar no outline, o outline continua com o nome antigo. Ó. Então, embora eu esteja com o complexo aberto, eu estou vendo o nome antigo. Como é que eu mudo esse nome aqui no outline? Quando você seleciona o projeto aqui do lado esquerdo, lá em propriedades, você está com as propriedades do relatório. E a primeira propriedade aqui é o nome do relatório. É só mudar aqui. Ó. Esse é o direto complexo. Dá Enter. Pronto, eu mudei o nome aqui, agora o nome no outline está diferente. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente não perder esse primeiro relatório. Eu não quero alterar esse aqui e perder o que a gente tinha feito. Então, eu salvei como e mudei o nome aqui também no outline do relatório. A gente continuar a partir daqui. A gente vai acrescentar informações dentro desse relatório. Então a gente já mudou, eu já falei para vocês para mudar o nome lá no outline. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar aquela área do detalhe 1, porque eu quero que apareça ali, além dos dados da pessoa, os dados de endereços e os contatos de cada uma das pessoas. Então aqui no relatório, ó, eu vou pegar essa área do detalhe 1, vou botar mais espaço aqui, porque eu quero jogar aqui junto os endereços dessa pessoa e os contatos dessa pessoa. Esse é o nosso objetivo dessa prática. Então, os dados das pessoas vão aparecer no detalhe 1, mas a gente não sabe com antecedência quantos endereços e quantos contatos cada pessoa tem. Portanto, eu não posso colocar test fields para esses valores. Eu não sei quantos vão ser. A solução aqui é usar um subrelatório, que é o subreport dentro lá do Jaspersoft. E nesse subrelatório eu vou mostrar as informações para cada pessoa. É como se para cada pessoa fosse gerado um outro relatório, só com os dados, com os endereços dela, e depois um outro relatório só com os contatos dela. E aí no final, essas informações todas são agrupadas num relatório só. Então, vamos entender o problema aqui. Quando eu mostrei para vocês a consulta, vamos voltar aqui. Eu falei que a gente podia vir, escolher a tabela e arrastar para dentro do diagrama. E aí você para e pensa, beleza, agora eu já tenho os dados da pessoa, mas eu ainda preciso mostrar, por exemplo, os endereços dela aqui. Então, a ideia que a gente podia ter, de repente, olha, eu posso pegar essa tabela, arrasto para cá. Provavelmente vai dar problema porque ele não apaga a consulta antiga. Deixa eu apagar tudo. Acho que é mais fácil. Eu vou deletar as duas tabelas. Observe que eu tirei do diagrama, mas o texto não apagou. Aí eu vou apagar o texto também, e aí sim eu vou montar o diagrama. Eu vou pegar a pessoa. Eu também quero endereços dela. Aí eu arrasto as duas, e aí a gente pode ter a ideia. Não, marca todas as colunas das duas. E aí você vai lá no texto, ele te fez um select. Já está os dados da pessoa e os dados de endereço. Já fez o inner join, olha que maravilha. Facilita a nossa vida.
Só que isso aqui não vai dar certo. Se eu pegar essa consulta e copiar, e a gente for lá no Workbench, vamos lá, eu estou na tabela controle de pessoas, e aí eu vou fazer rodar aquela consulta. Tá? Olha o que acontece. Como eu estou fazendo um inner join, ele vai lá na primeira e pega os dados de pessoa. Aí ele achou a grossbuilder. Ok. Aí ele pega para a grossbuilder, quais são os endereços da grossbuilder? Bom, beleza, a grossbuilder só tem um endereço. Então não teve problema aqui, ó. Eu já peguei todas as informações que eu precisava da grossbuilder. Aí mudou a pessoa, pegou o Strubilobaldo. Todos os endereços do Strubilobaldo, só tem um também. Então só veio uma tupla aqui, beleza. Eu podia mostrar isso aqui tudo. Aí vem a Coca-Cola. E aí dá o problema. Por quê? A Coca-Cola tem 3 endereços. E aí quando eu rodo a consulta, observe que a Coca-Cola aparece 3 vezes aqui, ó. A primeira vez para o primeiro endereço, a segunda vez o segundo endereço e a terceira vez para o terceiro endereço. Então, eu não posso simplesmente rodar essa consulta e jogar esse monte de campo dentro do detalhe 1. Se eu pegasse e fizesse desse jeito e arrastasse todos esses campos para cá, o que ia acabar acontecendo? A Coca-Cola ia aparecer 3 vezes. Uma para cada endereço dela. É como se fosse 3 pessoas diferentes. Sendo que na verdade não é. É uma pessoa só com 3 endereços distintos. Então cuidado quando for fazer consulta envolvendo mais de uma tabela. Dependendo do relacionamento entre as tabelas, você não pode fazer isso aqui direto. Quando é que isso aqui daria certo? Mas se você soubesse que a cada pessoa só tem um endereço, aí você podia fazer o inner join, colocava já os test fields para pegar os dados do endereço daquela pessoa, tudo de uma vez aqui, dentro do detalhe 1. Ia dar certo, porque aí a pessoa só tem um endereço. Agora, se a pessoa vai ter mais de um endereço, isso aqui vai acontecer. Vai repetir a mesma pessoa várias vezes. Então, nessas situações em que o relacionamento não é para um, eu não posso simplesmente fazer isso aqui e arrastar os test fields para cá direto. É aí que entra a ideia do subrelatório. A ideia aqui é que eu vou mostrar os dados da pessoa e aí eu ponho como se fosse um outro relatório aqui dentro, só para pegar os endereços dessa pessoa. Depois eu ponho um outro subrelatório só para pegar os contatos dessa pessoa. É o mesmo problema, quer ver? Ó, deixa eu apagar. Se eu tivesse pegado a pessoa e o contato. Imagina que eu quero mostrar os contatos das pessoas. Eu vou lá, seleciono todo mundo. Ele faz a consulta e já faz o inner join. Só que aí se eu rodar desse jeito, o que vai acontecer? Tá lá, ó. Grossbuilder 3 vezes. Uma para cada contato dela. Estrobilobaldo 2 para 2 contatos. Coca-Cola 2 vezes para os 2 contatos. Você não tem 7 pessoas no banco. Você tem 3 pessoas. Cada uma com mais de um contato. Então eu não posso montar essa consulta e sair usando. Não vai dar certo. E aparecer 7 pessoas no seu relatório. Então não dá para fazer dessa forma. O que a gente faz então? Deixa eu voltar ao normal. Eu arrastando para a aba errada. Eu vou arrastar a pessoa. Vou voltar ao que estava antes, tá? E eu tinha um order by pelo nome em ordem ascendente. Deixa eu ver se não estragou nada. Não. Deixa eu ver se o preview continua funcionando. Tá ok, ó. As 3 pessoas. Ficou ruim porque eu dei um espaço grande lá dentro do detalhe 1. Aí o que eu faço? Vamos voltar aqui. Eu vou pegar um componente subreport e vou jogar ele dentro do detalhe 1. Então eu vou vir aqui na paleta e vou procurar aqui, ó, subreport. Deixa eu diminuir isso aqui para aparecer mais. Isso. Eu vou arrastar esse subreport para dentro do detalhe 1. Quando você solta o subreport aqui dentro, ele vai abrir esse wizard aqui para a gente preencher algumas coisas. Como ele é um subrelatório, é como se fosse um outro relatório que já existe. Se você já tivesse esse relatório pronto, você podia selecionar ele. Então, de repente, eu já tenho um relatório que eu quero para mostrar alguma coisa aqui dentro. Você podia pegar ele. Não é o nosso caso. No nosso caso, eu vou estar criando um novo relatório para fazer esse subreport aqui. Então, eu vou marcar Create a New.
Vou dar um Next. Aí ele vai te falar, olha, qual é o template que você quer usar. Eu vou pegar o mesmo template, eu vou pegar o branco aqui em A4. Vou salvar aonde? No mesmo diretório do relatório principal. Com que nome? Vamos seguir a prática para ficar todo mundo com o mesmo nome. O nome é horroroso, cara. Eu chamei de SQL direto, relatório SQL direto complexo subendereços. Precisava ter dado esse nome, professor? Não. Eu coloquei assim só para você lembrar que esse cara é o subreport de endereços daquele relatório direto complexo, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas você dá o nome que você quiser aí. E eu vou dar Next. Mesmo esquema. Quem vai ser a fonte de dados para esse relatório? Você pode ter fonte de dados diferente para o relatório principal e para o subreport. No nosso caso, não. É o mesma fonte de dados. É o banco de controle de pessoas. E aí você monta do mesmo jeito que a gente fez o relatório principal. Você pode ir lá no diagrama. O que você quer jogar dentro desse relatório? Esse relatório é um relatório de endereços. Então eu vou pegar a tabela endereço, vou jogar ela aqui, vou marcar todos os campos. Ele já fez para mim um select aqui. Por enquanto eu vou deixar ele assim. Lembrando que esse select, do jeito que está aqui, ele vai pegar todos os endereços de todas as pessoas. Então ele não está pronto ainda. Eu não quero todos os endereços. Mas eu vou deixar isso aqui desse jeito por enquanto. Vou dar um Next. Quais os fields eu vou querer usar no meu relatório? Olha, todos. Vem todos eles. Tem group by? No nosso caso aqui, não. Se você der Next aqui agora no outro relatório principal, acabava. Depois desse ponto aqui, você terminava a criação. Agora no subreport, não. Eu vou ter que explicar para ele o seguinte: qual é a conexão JDBC que ele vai usar? Você podia ter uma conexão JDBC diferente. No nosso exemplo, eu quero que ele use a mesma conexão JDBC do relatório principal. Desse relatório aqui, pega a conexão dele. Então eu vou marcar a primeira opção aqui. Ó. Ou seja, o subreport vai usar a mesma conexão do relatório principal. Next. Aí vem parâmetros do dataset. A ideia aqui é, como é que que informação eu vou passar do relatório principal para o subreport? Lembra que o select ainda está pegando todos os endereços. Eu não quero todos os endereços. Eu quero os endereços de uma pessoa específica. Eu quero os endereços da pessoa que ele estiver mostrando agora no relatório principal. Então eu vou criar um parâmetro justamente para pegar esse código da pessoa e passar para o subrelatório. Então eu vou vir aqui nessa parte e vou adicionar um parâmetro. Qual é o nome do parâmetro? Lá na prática eu chamo de código pessoa. Eu coloquei ID pessoa, mas pode ser código pessoa. O campo é código, então código pessoa, underline pessoa. O professor precisava ser maiúsculo? Não. Mas se você olhar os parâmetros que o Jasper usa, todos os parâmetros são maiúsculos. Então, para não fugir da norma, eu vou colocar também como maiúsculo. E aí eu tenho que montar a expressão desse parâmetro, ou seja, qual é o valor que o relatório principal vai jogar nesse parâmetro para passar ele para o subreport. A gente pode clicar aqui nessa tabela com o lápis, do mesmo jeito que a gente montou as expressões lá do relatório principal, os test fields. Se você clicar aqui, ó, ele vai abrir esse editor de expressão. E aí você fala, bom, que valor que eu quero jogar no código da pessoa? Olha, eu quero jogar o field código. Pega o valor do código da pessoa atual e coloca nesse parâmetro. Então eu seleciono o field código do finish. Tá lá, ó. O relatório principal vai pegar o código da pessoa atual e vai jogar nesse parâmetro aqui e vai passar isso para o subreport. E aí, criado esse parâmetro, a gente vai lá e finaliza. Tá lá, ó. Ele montou outro relatório. Só que esse relatório agora, ele vai ser colocado dentro dessa parte do relatório principal. Aqui é o componente subreport. Senão ele está colocado aqui no lugar errado, por isso que está com a exclamação e essa borda vermelha. Depois a gente vai posicionar esse cara aqui.
Eu vou montar esse relatório. Ó. O que, que eu quero que seja jogado aqui dentro? Eu monto aqui, do jeito que a gente quiser. Por exemplo, o que, que a gente podia fazer aqui? Vamos pensar. Eu podia ter um texto estático aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bom. Epa, diminuir demais. Vamos ver se está com a mesma largura. 0,76. Não, tá diferente. Eu devia estar com um zoom diferente na hora que eu fiz o relatório. Quero que fique a mesma altura. 30,0 pro mouse. O que que lá tá diferente, hein? Eu quero que eles fiquem com o mesmo tamanho do maior, não do menor. Aqui, o maior deles. Isso. Só para ficar com o mesmo tamanho. E aí eu vou fazer com que apareça aqui o texto estático, por exemplo, endereços. 2 pontos. Fica para a direita, centralizado aqui, acho que pode ser. E aí eu ponho esse subreport, ó, aqui, ó. Por enquanto eu vou deixar ele grande, depois eu vou mostrar se isso faz diferença. E vou esticar ele até o final da largura aqui. Então você tem que imaginar que vai acontecer o seguinte, ó. Esse cara, ele vai jogar o conteúdo que esse relatório gerar. E aí o que, que eu ponho nesse relatório? Se você olhar aqui nos fields, ó, ele tem os fields do endereço. E aquele parâmetro que eu coloquei lá na criação, ele está aqui, ó, código da pessoa. Então vamos começar arrumando a consulta. Esse código da pessoa, o tipo padrão que o Jasper coloca é como string. Ó. Aqui lá nos propriedades eu consigo ver a classe. Só que não é uma string. Ele é um javalang long. Então eu vou mudar o tipo para long. E aí como é que eu uso esse parâmetro? Eu volto lá na consulta do relatório do subreport. Ó. Botão direito no nome, dataset em carry. E aqui eu ponho uma condição agora. Eu não quero todas as pessoas. Eu quero as pessoas aonde o valor da chave estrangeira. Não é todas as pessoas, é todos os endereços. Eu não quero todos os endereços. Eu quero os endereços aonde a chave estrangeira do código da pessoa é igual. E aí você pode vir aqui embaixo ó, e pegar o parâmetro código pessoa e arrastar para cá. Aí sim montou a consulta. Ó. Pega os dados de endereço, mas aonde o código da pessoa bate com aquele parâmetro que o relatório principal me passou. Então, o que vai acontecer quando esse relatório for executado? Essa vai ser a consulta. E aí o relatório principal te fala, olha, a pessoa que eu estou mostrando agora é a pessoa 1. E aí ele te traz o endereço da pessoa 1. Ah, agora é a pessoa 2. E aí ele vai buscar os endereços da pessoa 2. Ah, agora é a pessoa 3. E aí ele vai pegar os endereços da pessoa 3. E é esses dados aqui que ele vai jogando dentro desse relatório que a gente está fazendo aqui. Então eu estou usando aquele parâmetro na minha consulta para restringir os endereços dessa pessoa. Vou dar um OK. E aí eu monto o relatório. Eu preciso de título aqui. Lembra, ele vai entrar aqui, ó, não precisa de título. Então eu vou tirar o título, eu vou tirar o page header, o column header, footer, pode tirar tudo, vou tirar o summary também. Eu vou deixar só o detalhe 1. Porque eu só quero que os dados apareçam aqui. E aí já preparando para o problema que vai dar mais para frente. Qual é o tamanho desse subreport? Lembra que quando a gente escolheu o template, eu peguei lá um A4? Então, se você pegar o seu relatório aqui e olhar em propriedades, você vai ver lá que a página está como se fosse um A4. Isso aqui é um A4 com 21 praticamente, mais 1,4 de margem à esquerda e à direita. É 24 centímetros, 24 e alguma coisa. Só que aqui no relatório principal,
esse cara não vai ocupar 24 centímetros. Lembra que a página aqui também tem 24 e pouco? Esse cara vai ocupar menos. Se a gente olhar a largura que eu coloquei aqui, a largura está com 15,3 centímetros. Então, esse subreport não pode passar dos 15,3 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a página desse subreport. Eu vou falar para ele, olha, a sua largura... Primeiro eu vou tirar a margem, né? Não vai ter margem nessa parte. E eu vou diminuir a largura aqui, vou colocar 15, por exemplo. Tem que apagar 15 centímetros de largura. Olha lá, ele diminuiu. O meu detalhe 1 agora, ó, se eu pegar lá a página, ver se manteve os 15, ok. E eu monto meu relatório agora nesse tamanho com 15. Porque aí eu garanto que quando vier esse relatório, ele cabe inteiro aqui dentro. Quando eu fiz essa prática na outra turma, eu esqueci disso. E aí ele tentou pegar um relatório de 24 centímetros e colocar em 16, em 15 aqui. E aí cortava os dados. Então cuidado na hora de fazer o sub. Lembra que ele vai ter o tamanho desse espaço aqui. Pelo menos a largura. A altura vocês vão ver que não faz diferença. E aqui eu monto o endereço. Como é que eu quero que apareça o endereço para a pessoa? Aí vamos lá. Pega os fields e arrasta para cá. Eu podia pegar a rua. Não veio. Aí tem que aparecer o maisinho ali, senão não vem. O número, o bairro, e sair arrastando 500 campos diferentes. Só que normalmente não é assim que a gente vê endereços, né? Normalmente a gente vê rua, vírgula, número, vírgula, bairro, coisa do tipo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou tirar o texto estático. E aí eu vou editar esse text field aqui. Vamos lá nas propriedades. Eu vou abrir o editor de expressão aqui. JavaScript? Como assim? Eu não mudei nada. Olha a linguagem do relatório. Olha, tá JavaScript, cara. É Java. Alguma coisa que eu fiz na hora que eu fui editar esse campo, eu devo ter selecionado uma linguagem diferente aqui. Mas cuidado. É Java. Vamos ver se agora voltou ao normal. Text field. Aí. Loucura. Estava abrindo como se fosse JavaScript ao invés de Java. Cuidado com isso. Aqui eu monto, então. O que eu quero que apareça? Olha, eu quero que apareça a rua. Concatena para mim. Toda vez eu esqueço de clicar lá em cima. Uma vírgula e um espaço. E aí concatena com o número. Mais uma vírgula. E aí o bairro. Então vai aparecer rua, número e bairro. Nesse text field. A gente podia, inclusive, aumentar a largura dele para caber isso tudo depois. E aí eu podia pegar um outro text field para mostrar o restante. Vamos lá na expressão. Ficou faltando o bairro. O bairro. Não, o bairro já foi. Falta o CEP. O estado, eu vou separar ele com um traço, por exemplo. CEP, traço, cidade. E aí um outro traço, por exemplo, o estado. Nesse text field, concatenado um com o outro. Vamos aumentar a largura. Pronto. Vou centralizar os dois na vertical, pelo menos. Isso. E por último, o complemento. Então, eu vou botar um outro text field aqui. Ficou faltando justamente o complemento. Normalmente, o complemento, a pessoa coloca mais de uma linha. Então, eu não vou deixar uma linha só. Eu vou fazer, de repente, ele pegar toda a largura. Mas eu vou fazer ele maior do que uma linha. O mouse deixar. Aí. E aí eu vou subir todo mundo lá pro topo. Acho que dá para fazer alinhar no topo. Não.
Aqui é entre os componentes. Não, alinhar no container. Isso. Margem de cima. Ele ainda encavalou as coisas, ó. Ele botou os 3 lá em cima. Fazer na mão mesmo, não vai ter jeito não. E aí eu posso diminuir detalhe desse subreport. Você pode até testar isso aqui. Então, você monta o jeito que você quer e faz um preview. Aí vai acontecer algo diferente. Como esse relatório ele tinha um parâmetro, ele vai abrir essa parte para você entrar o valor do parâmetro. Por exemplo, se eu botar aqui a pessoa 1, eu vou aqui nesse botão e mando rodar o relatório. Está lá o endereço da pessoa 1. Ah, e se quiser testar de novo com outro endereço, professor? Aí some aquele lado da esquerda. Eu demorei para descobrir onde é que estava aquilo, moçada. Escondidinho aqui nessa seta, ó. Você clica nela, ele abre de novo essa parte. Demorei para descobrir. E aí você pode digitar, por exemplo, 2, roda de novo, clica lá, põe lá o 3 e roda de novo. Só que tá ruim. Vocês estão percebendo isso. Por exemplo, aqui são 2 endereços? Não, tem 3 endereços. Só que tá cortando, ó. Esse espaço não tá bacana. Por exemplo, aqui não tinha complemento. Apareceu null. Aqui tinha 2 linhas. Aqui também não tinha, apareceu null. Isso não tá legal. A gente precisa melhorar esse negócio aqui para não ficar aparecendo nulo, é uma delas. E outra, olha o espação que pegou para mostrar o complemento. Sendo que com 2 linhas já deveria ter funcionado. Tem espaço sobrando aqui nesse cara. A gente precisa melhorar isso aqui também. Vamos voltar aqui no design. Vamos ver como é que a gente vai arrumar isso. Vamos seguir aqui. A gente já fez, já montou, já usou o parâmetro para fazer a consulta. Aqui na prática eu botei um pouco diferente, mas é a mesma ideia. E aí vamos começar a fazer as arrumações. Por exemplo, quando não tiver o complemento, eu não quero que ele pegue e apareça aquele espaço. Eu não quero que apareça nulo. Então, eu vou lá nas propriedades dele, lá em aparência, e vou selecionar a print when expression. Ou seja, qual é a expressão de quando ele deve ser impresso. Então, vamos lá no relatório. Vou selecionar o complemento. Vem aqui em aparência. Lá embaixo. Tá lá, ó. Print when expression. Tá aqui embaixo, ó. Eu vou abrir de novo o editor aqui, ó. E aí eu monto a expressão de quando eu quero que o complemento apareça. Por exemplo, eu quero que o complemento seja diferente de null. Salvo. Ou seja, ele só vai aparecer se o complemento não for nulo. Vamos lá para o preview. Pode ser a pessoa 3 mesmo. Aqui, ó. Esse cara não tinha complemento, não apareceu. Esse também não tinha, não apareceu. Legal. Já melhorou alguma coisa. Mas ainda tem muito espaço sobrando aqui que não precisava ter. Vamos tentar arrumar isso aí também. Isso vai impedir que o null apareça no relatório. Mas o espaço que você definiu para o complemento ainda vai estar no relatório. E a aparência do relatório vai ficar estranha. Para fazer com que esse espaço aí seja menor, não ocupe todo aquele campo lá na verdade, a gente vai lá de novo em propriedades, aparência, e selecionar o checkbox remover quando tiver vazio. O espaço ainda fica. É que aqui está ruim de enxergar. Deixa eu diminuir um pouco. Ainda está maior do que precisava. Para ver se aparece mais de um na mesma, mais de 2 aqui. Aí, ó, os 3. Ó. O null não apareceu, mas olha o espaço aqui, ó. Pô, esse espaço não devia estar aqui. Não tem complemento, não precisava ter esse espaço. Isso que a gente arruma de que forma? De novo, seleciona ele, vai lá em aparência, e aí você fala, olha, remover a linha quando tiver vazio. E aí o que ele faz? Se você olhar a explicação, ele faz um colapse da banda, ele diminui a banda se não tiver elemento ali. Então esse espaço da banda que está pegando por complemento, se você marcar isso aqui na aparência,
não vai ser colocado para esse registro que ele está mostrando. Agora, se eu fizer o preview, ó, aí, ó, os dois últimos endereços não tem espaço entre eles, ficou um junto do outro aqui, que é o que eu queria. Só não resolveu aqui em cima ainda. Então, lembra, ó, eu montei uma expressão que só vai aparecer se não for nulo, e se tiver vazio, tira o espaço da banda. As duas coisas que eu fiz para sumir quando está nulo. Agora vamos cuidar da altura. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a altura do text field para que pegue só uma linha. Então, se eu vier aqui e deixar ele com a mesma altura dos outros, senão eu podia ter diminuído esses dois, né? Deixa eu diminuir agora. Vai ficar no mesmo estilo que ficou no relatório principal aqui. Eu estou diminuindo a altura deles. Vamos colar esse cara aqui. Diminuir a banda. Ver se não estragou nada. Aí, ficou um pouco mais junto. Mas ó, o espaço está lá. Aí você fala, ah, e se eu diminuir esse cara para ocupar o espaço de uma linha também? Igual aos outros dois. Deixa eu arrumar isso aqui que ficou com alturas diferentes. Ah, tamanho, pega a altura máxima. Isso. Agora os três estão com a mesma altura. Aí você fala, ah, vai ocupar uma linha só. E diminuir a banda, o que vai acontecer? Rodo. Ué, pegou só um espaço menor. Só que ele cortou. Tinha mais coisa aqui embaixo que não coube nessa linha. E ele cortou. Então não é só eu pegar e diminuir esse cara. Eu tenho que fazer mais coisa aqui. Vamos voltar lá na prática. Tá em amarelo aqui porque mudou do que era antigamente. Lá no text field tem lá um campo texto adjust. E aí a gente põe stretch height. Então, ó, seleciono o text field, vai lá em text field, texto adjust. Ele fala, corta o texto. Não, estica a altura. Ou seja, se o conteúdo for maior do que isso aqui, estica a altura do componente. É isso que eu quero. Se tiver mais de uma linha no complemento, estica a linha. Aumenta a altura dela. Tá lá, ó. Agora as duas linhas estão aparecendo. Não tem espaço extra sobrando aqui. E quando não tem complemento, ele não atrapalha. É exatamente isso que eu quero que aconteça lá no nosso relatório. Então são os 3 ajustes que eu fiz aqui para esse cara dar certo. Feito isso, está salvo. Cuidado, sempre está salvando. Se você quiser já compilar ele para gerar um arquivo .jasper. Não dá para ver se deu certo. Deu certo. Ó. Gerou os subendereços .jasper aqui. Ó. Volta para o relatório principal. Vamos testar. Vamos fazer um preview do principal agora. Tá lá. Ó. A pessoa 3, os 3 endereços dela. A linha ficou no lugar certo? Ficou, né? Tem muito espaço sobrando aqui ainda, né? A gente vai ter que arrumar essa aparência. Mas ele cortou. Não sei se vocês perceberam que ainda cortou o texto aqui, ó. Dá a impressão que o sub ainda ficou maior do que precisava. Mesmo eu tendo pegado o tamanho desse cara como 15 e colocado ele na largura... olha que loucura aqui. Ele ainda está usando 20, ó. Mesmo que eu tenha colocado no relatório. Olha que loucura isso. Jasper Soft Studio. Eu mudei a altura, não era a altura. Será que eu fiz isso? Fiz isso. Eu mudei no campo errado. Esse cara tem que ter 15. Esse aqui não importa. Deixa eu voltar aqui, ó. 4. Esse primeiro com 15. Ok. Aí, agora ele botou 15. E eu posso diminuir esses caras. Foi besteira minha. Agora sim, com 15, volta no principal. Não sei se tem que compilar de novo. Tá vendo que eu abri o preview e não mudou? Cuidado aqui. Às vezes você acha que o seu relatório está errado, né? É que o Jasper não gerou de novo. E aí você pode forçar clicando ali no botãozinho de play. Ó. Roda de novo o relatório. E aí vem as dores de cabeça. Ó. Não arrumou. É porque eu esqueci de compilar.
Preciso compilar ele novamente para voltar no principal. Eu vou compilar o principal também, só por garantia. E aí eu vou fazer o preview e mandar rodar. Agora deu certo. Não cortou. Botou os 3 endereços da Coca. Aí veio a Strobilobaldo, só tem um endereço. E aí veio a Grossbuilder, que só tem um endereço. Então, ó, a mesma pessoa com mais de um endereço. Subreport. Não dá para fazer direto isso acontecer só dentro do detalhe 1 aqui. Tem que ter um subreport. O bacana aqui é o seguinte. Eu preciso fazer com que esse subreport ocupe todo esse espaço? Não. Eu posso diminuir ele e deixar do tamanho de uma linha, se eu quiser. Coloquei ele aqui com uma linha. Se eu fizer o preview, manda rodar de novo. Continua funcionando. O subreport, se você precisar de mais espaço, ele já estica, é automático. Engraçado que está no stretch aqui, mas ele estica. Compilei de novo, só por garantia. Vamos rodar de novo. Ó, as 2 pessoas, as 3 pessoas aqui. Então, o subreport, você pode deixar ele com um tamanho pequeno. Em termos de altura, a largura tem que tomar cuidado. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para o contatos. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, também funciona. Vai ficar com a mesma altura. E vou botar os contatos dela. Aqui é interessante, de repente, se a pessoa não tivesse endereço, não aparecer. Mas não é o nosso caso. Mas daria para fazer. Você podia fazer aqui, montar uma expressão e só mostrar quando tivesse endereços. Coisa do tipo. Contatos, vamos lá. É outro subreport, moçada. Então eu vou pegar um outro subreport, vou arrastar para cá, vou soltar. E aí repete todo o processo agora, só que para contatos. Ó. Cria um novo relatório para os contatos. Pega lá a Blank A4. Vai ficar no mesmo diretório do projeto. Só que agora o nome do relatório, vamos pegar aqui. Vai ser esse nome aqui. Olha lá, relatório SQL direto complexo, subcontatos. Next. O data source é o mesmo banco. Só que agora, quem que eu arrasto para o diagrama? Contato. Só o contato. Todos eles. Já vai estar colocado aqui. O select. Next. Eu quero todos os fields. Next. Não tem group by. Eu quero que ele use a mesma conexão JDBC do relatório principal. Next. Parâmetros. Eu preciso passar um parâmetro do relatório principal para o subrelatório. Mesmo parâmetro. Passa o código da pessoa. Qual é a expressão? É o field código. Ou seja, pega o código da pessoa atual e passa para esse parâmetro do subreport. Dou OK. E aí faço um finish. Ele vai abrir um novo relatório. Aqui eu monto o relatório de contatos. Mesma situação, ó. O parâmetro ele foi criado, ó, código da pessoa, só que ele foi criado como string. Não quero string, eu quero javalang long, que é o tipo que eu usei lá no banco. Eu não quero título, eu não quero cabeçalho, nem rodapé e nem sumário. Só o detalhe 1. Mesmo problema com a largura aqui, ó. Se a gente quiser já posicionar esse cara, ó, vou esticar ele até aqui e vou diminuir o tamanho dele para ficar uma linha só. Então a largura dele, se você olhar aqui na aparência, é 15,3. Então esse relatório não pode passar de 15,3. Então eu vou lá de novo, seleciono aqui ele, vamos lá no relatório, vou formatar a página. Não quero borda, senão a borda vai entrar lá, eu não preciso disso. Vivo Jasper, não deixa de digitar 0. Tirei as bordas. E aí vou mexer na largura agora, não vamos errar não. É 15. 15 centímetros.
Pronto, ele já fez o tamanho certo. E aí eu monto. Posso pegar os fields e arrastar para cá. Ah, antes disso, né? Faltou arrumar a consulta. Ó. Eu botei o parâmetro e esqueci de usar ele na consulta. Botão direito no relatório, dataset em carry. Essa consulta está errada por enquanto. Se eu deixasse ela, iria trazer todos os contatos. Não, não quero todos. Eu quero todos os contatos where a chave estrangeira código pessoa é igual ao parâmetro que eu recebi chamado código pessoa. Aí sim, ó. Essa consulta, se você passar aqui a pessoa 1, vai pegar os contatos da pessoa 1. Se você passar 3, vai pegar os contatos da pessoa 3. E assim por diante. É isso que eu quero nesse relatório sub aqui. Agora sim, eu arrumei a consulta. E aí a gente pode montar o relatório. Eu podia arrastar o tipo e o valor para cá. Só que do jeito que eu bolei esse banco, fica melhor da seguinte maneira. Ó. Eu vou arrastar um test field. E aí nesse test field, eu quero que apareça tipo. Então, o field tipo, para apagar essa string, concatenado com 2 pontos. E na frente, eu vou jogar um outro test field. Só nem de outro, podia ser no mesmo aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Vai ficar o tipo concatenado com o 2 pontos, concatenado com o valor. Faltou $1 aqui, ó. Quase que eu esqueço. Eu apaguei errado. Então vai aparecer. Lembra que o tipo, vamos lá no banco para vocês verem, ó. É telefone e aí o valor é o número. O tipo é e-mail e o valor é o e-mail. Se eu fizer tipo 2 pontos valor, vai ficar aparecendo telefone 2 pontos o valor. E-mail 2 pontos o e-mail. É isso que eu quero fazer aqui, ó. Tipo 2 pontos e aí o valor. Finish. A gente podia esticar ele para pegar toda a largura, embora não precise. De repente o cara tem um e-mail grande, né? Eu quero que fique centralizado na vertical. A gente podia diminuir essa altura também. Cola lá em cima. E aí eu posso diminuir o detalhe. Pronto. Tá feito o nosso relatório. Podia até fazer um preview, ó. Pessoa 1. Tá lá os 3 contatos, ó. Celular, telefone e o e-mail dela. É isso que eu quero que seja colocado aqui dentro. Fiz, salvei, compilo. Tá pronto. Volto para o principal. Se quiser compilar também. E aí faz um preview. Agora que já está mais ou menos no lugar, vamos colocar essa linha onde eu quero. Para separar as duas coisas, só para vocês verem alguns problemas. E eu vou diminuir a seção para não pegar esse espaço à toa aqui. E aí eu faço o preview. E ficou tudo errado aqui, ó. A linha saiu onde eu pedi. Mas por que ela saiu ali? Vamos olhar. Se eu conseguir selecionar ela aqui, né? 30-0 para a linha. Aí. Se você selecionar a linha, vocês vão ver aqui tá a aparência. Qual é a posição? Está fixa em relação ao topo. Em relação ao topo da banda. Por isso que está aparecendo aqui ó, no meio. Ó. Ela está fixa em relação ao início. Ó. Sempre em relação ao início ele está à mesma distância. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que essa linha flutue com o conteúdo. Ou seja, se o conteúdo dessa seção ficar maior do que esse espaço que está aqui, empurra essa linha para baixo. A linha deu certo. Ó. A linha veio lá para baixo. Mas tem problema aqui com contatos e endereços. Ó. Encavalou as duas coisas. É o mesmo problema da linha. Você pegar esse subreport dos contatos, ele está fixo em relação ao topo. O primeiro pode ficar fixo em relação ao topo, porque sempre vai ter código, nome, tipo, CPF e data de nascimento, por exemplo.
Mas é sempre isso aqui, 4 campos. Então vai sempre começar no mesmo lugar. Esse de baixo não. Esse de baixo depende da altura que o de cima ocupou. Então o de baixo, de contatos, ele tem que flutuar também. Flutua em relação ao conteúdo que veio antes. Ou seja, se tiver vários endereços, empurra os contatos para baixo. E aí provavelmente vai dar problema com esse cara aqui. Eu não tinha pensado nisso. Mas vamos ver. Esse cara tinha que descer junto. Talvez tenha que mudar a maneira com que esses dados vão aparecer. Mas esquecendo o label aqui, o restante deu certo. Ó. Veio endereços, os 3 endereços. E aí veio os 2 contatos. Segunda pessoa só tinha um endereço e 2 contatos. E aí a terceira pessoa, um endereço e 3 contatos. Os dados estão dando certo. O que não deu certo foi justamente os contatos. Porque eu não sei se vai dar para arrumar. Não adianta eu falar para ele flutua. Vamos ver se vai resolver. O conteúdo que está antes dele não vai aumentar. Ficou fixo. Porque aqui isso aqui nunca muda de tamanho. Eu teria que ter uma maneira de atrelar isso aos contatos. Não dá para atrelar ele a esse componente. É isso que eu estou falando para vocês. Só se eu fizesse diferente. Ao invés de colocar o label aqui dos contatos, a gente trouxesse esse label para cá. É uma ideia. Só que aí eu teria que mudar. Nossa, vai dar trabalho isso aqui. Mas eu não vejo outra forma de arrumar esse relatório. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer essa linha. E aí eu vou trazer esse cara e vou esticar ele para caber o espaço do contatos aqui. Ó. Com esse tamanho cabe os contatos, o label e o valor. Só que aí vai dar mais problema. Bom, a gente lembra que é 15, né? Antigamente. Eu aumentei ele, ó, para caber isso aqui lá dentro. Ficou com 18. Vou botar 18 certinho aqui. Vamos voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o tamanho do sub. Ao invés de 15, eu vou falar que é 18. Então, aumentou. Eu vou arrastar esse cara para o fim. E aí vamos dar um jeito de colocar o texto estático. Será que dá para copiar daqui? Vamos ver. Ah, deu para cá. Eu vou ter que diminuir ele. Vai ser ruim, vai ser alinhar as duas coisas aqui. Vou começar que a altura tá diferente. Olha que beleza. Provavelmente não vai sair alinhadinho. A gente vai ter que arrumar. Mas esse cara tá com 15, ó. Consegui olhar. 15. Então não vai ficar maior do que o espaço que ele estava pegando aqui. Agora eu vou deletar esse texto estático. Vamos colar esse cara aqui em cima. Vou subir essa linha. Diminuir a banda. Volta lá pro de sub, né? Eu deixei muito espaço aqui, tá sobrando, não precisa disso. Salvei o sub. Dando algum erro. Mas salvou, hein? Deu erro, mas salvou. Vou compilar o sub. Lembra que tem que compilar de novo, senão ele não atualiza quando for fazer o principal. Vou compilar o principal para garantir e vamos ver um preview aqui o que aconteceu. Quase. Não está alinhado. Ó. É isso que eu falei que vai ser ruim de fazer ficar legal isso aqui. Vou fechar e abrir de novo, moçada. Voltou lá para o relatório. Compilado. Volta aqui no principal. Compilado. Preview. Melhorou, mas não foi muito não. Ainda continua com erro.
Esse cara tem que vir mais para cá. Agora ele salvou sem erro. Compilei. Agora deu quase. Aí. Quase não dá para ver mais que tá torto. Mas apareceu 2 vezes. É porque tá dentro do detalhe. Não tinha visto isso. Agora que eu olhei aqui, ó. Ô, dificuldade. O que a gente podia fazer diferente? Acho que aí é resolver esse problema. Você pode ter mais de um detalhe no relatório. Se você vier aqui no botão direito do detalhe 1, você pode pedir para ele adicionar um outro detalhe. E aí eu ponho um detalhe 2. E aí a gente podia botar. Eu perdi tudo que eu fiz agora. E esse cara no detalhe 2. Vou pegar essa linha, se ele deixar. Ele reclamou agora. Ah, tá. É porque eu botei um tamanho menor do que o relatório. O relatório está com maior. Diminuiu o tamanho dele aqui agora de novo. Volta ele para 15. Tira esse label daqui. Compila. Volta para cá. Ah, agora deveria dar certo, cara. Já diminuiu o tamanho. Que ele não tá gostando. Posição inválida. Como assim, cara? Ah, agora sumiu o problema. Vai entender. $15. O que tá menor que esse, hein? A linha tá com a posição inválida também. A NX só arrumou. Não era problema, não. Era só mudar de lugar que aí arrumava. Diminuir a banda 2. Vamos diminuir a banda 1. Vamos ver se vai dar certo. E eu vou pôr contatos aqui, ó. Colar com o de cima, senão vai ficar um espaço aqui. E se acertar? Aí. Vamos ver se deu certo. É a minha ideia. Aí, ó. Então, quando der esse tipo de problema, lembra que dá para fazer mais de uma banda. É como se fosse um pedaço e aí um outro pedaço da parte central do relatório. Então, em cima ficou pessoa e endereços com o subreport. Embaixo ficou contato com os contatos. Aí ele junta tudo. Pessoa, os endereços dela, os contatos dela. E a linha por baixo. E aí fechou o nosso relatório complexo. Então lembra de quando fazer e sempre salvando. E no fim, por garantia, compila todo mundo para você ter certeza que a versão Jasper, que é o que a gente vai usar no programa, bate com a versão que você tinha feito a mudança por último. Então aqui, se você olhar agora, tem uma cacetada de arquivos, mas é porque é o relatório e ele compilado. Relatório e ele compilado. É a terceira prática de Jaspersoft Studio. A gente vai falar aí sobre passagem de parâmetros para o relatório. A gente até viu parâmetro quando a gente estava passando o código da pessoa do relatório principal para o subreport. Mas a gente pode passar, de repente, parâmetro do nosso programa para o relatório. É isso que a gente vai estar fazendo aqui. Então já está tudo pronto. Mesmo esquema, eu não quero perder o relatório que a gente fez. Eu vou pegar aquele relatório complexo e vou salvar ele com outro nome. Então a gente vai vir aqui no Eclipse. Eu vou pegar o relatório direto complexo, que é esse aqui. Eu vou dar um Save As com esse nome. Relatório SQL direto complexo, parâmetros.
Lembra que você mudar o nome do arquivo não muda o nome do report internamente. Então seleciona ele no Outline e aí muda o nome lá nas propriedades dele. Dá Enter, agora sim vai bater o nome do arquivo com o nome do report lá dentro. Esse relatório complexo parâmetros, ele ainda usa os dois subreports que o complexo normal tem. Não tem problema, não vai estragar nada aqui. Só que eu vou fazer uma mudança nesse cara e eu não quero perder o da prática 2. Por isso que a gente salvou ele aqui. A ideia é que eu vou passar o título do relatório para o relatório. Eu não quero que fique fixo lá todas as pessoas, que nem a gente colocou. Para isso, eu vou tirar aquele título estático, o static text. E no lugar dele, eu vou colocar um text field depois. Então aqui, ó, esse é onde está todas as pessoas, ele é um static text. Eu vou deletar ele. E aí eu vou fazer o seguinte, no meu relatório aqui no parâmetros, eu vou criar um parâmetro. Eu vou clicar com o botão direito lá em Parameters e vou falar para ele, cria um parâmetro para mim. Eu vou chamar esse parâmetro, não sei por que eu botei título minúsculo, vou botar título maiúsculo, vai. Porque todo mundo aqui é maiúsculo, ó. Então, eu vou clicar em Parâmetros, botão direito, pedir para criar um parâmetro. Ele já criou um parâmetro aqui, ó, parâmetro 1, e a gente edita ele nas propriedades, ó. Eu vou chamar de título maiúsculo e ele vai ser uma string. Dá Enter lá e é esse parâmetro, ó, título. A classe é uma string mesmo. O valor de expressão padrão eu vou mudar. Aqui, se vocês olharem, tem lá um valor de expressão padrão. Você pode abrir aqui e editar ele como se fosse uma expressão normal. Eu vou deixar o valor padrão. Não vou botar o que está lá na prática, não. Vou colocar todas as pessoas. A ideia é, se ninguém passar um valor para esse parâmetro título, ele vai usar o valor padrão, que é todas as pessoas. É isso que eu estou fazendo aqui. Agora, se alguém mandar de fora um título, ele usa o valor que o cara colocou, que ele recebeu de fora. Eu vou arrastar esse parâmetro e vou jogar ele onde estava o título antigo. Então, eu vou vir aqui pegar o título e vou soltar ele aqui em cima. Olha lá, ó. Ele colocou um text field. Já com o parâmetro título, eu só vou mudar o tamanho dele para ficar com aquele espaço todo. Vou centralizar o texto na horizontal e na vertical. E vamos aumentar essa fonte. Muito pequeno. Salvei. Pronto, agora o título do relatório não é fixo mais, ele é esse parâmetro. Se ninguém mandar o valor, ele usa todas as pessoas. Se alguém mandar um valor, ele vai pegar o valor que você mandou. Quando você cria o parâmetro, acho que eu esqueci de mostrar isso, ó, mas quando você mandou criar... Não, ele já criou direto. Ó. Quando você cria o parâmetro, se vocês olharem aqui nas propriedades, tem um campo aqui ó, que é is for prompting. Ou seja, você quer que o programa pergunte o valor desse parâmetro. O padrão é marcar. Então vocês vão ver agora que quando eu fizer o preview, ele vai te perguntar o título e vai te mostrar o valor padrão. Todas as pessoas. Então, se você não mudar nada e rodar, vai sair todas as pessoas. Agora, se eu quiser fazer um título diferente, eu podia colocar qualquer outra coisa. E aí o relatório vai sair com aquele título que você escolheu. Isso depois a gente vai fazer via programa. Eu vou passar do meu código Java, na minha aplicação web, o título que eu quero que o relatório fique. E aí ele vai usar esse título aqui. Se eu não passar nada, ele pega o valor padrão, que é todas as pessoas. Ó. É isso que a gente vai fazer depois. Não dá para testar com o que está aqui. Até coloco o código que a gente vai usar depois. Ó. Eu tenho que criar um mapa que vai mapear uma string para um objeto. Vai receber um hash map.
E aí eu pego esse mapa e ponho lá o parâmetro título maiúsculo, porque eu chamei de título maiúsculo agora, e o valor que eu quero. Essa string. Ó. Depois a gente pega esse mapa e passa ele para o relatório quando for gerar ele via código. Mas a gente vai fazer isso depois, mais para frente, quando for colocar na parte da web. Só que não sei se vocês enxergam a utilidade disso, moçada. Não é só para passar o título para o relatório. Eu podia passar um parâmetro e usar esse parâmetro na consulta. Tá? Por exemplo, na hora de fazer um relatório, eu podia ter um parâmetro ID pessoa, e aí quando eu fosse pedir o relatório, eu podia passar o valor do parâmetro. Então, por exemplo, se eu mandasse 10 para o relatório, ele ia mostrar um relatório só com a pessoa de ID 10. Eu podia passar um nome como parâmetro. E aí na minha consulta do relatório, eu uso esse parâmetro no like aqui na minha condição, por exemplo. E aí se eu passasse a porcentagem como parâmetro, iria pegar todas as pessoas que começassem o nome com A. Então a gente consegue deixar o nosso relatório um pouco mais flexível. Embora a consulta ainda esteja fixa na no nosso relatório aqui, ó, nada me impede de vir e usar um dos parâmetros, que nem o título, de alguma forma na consulta. E aí você consegue receber esse parâmetro de fora. E aí o seu relatório tem um pouco mais de flexibilidade. Outros exemplos, ó. Eu podia passar dois parâmetros, tá? Um valor mínimo e um valor máximo. E aí na consulta eu só pego as pessoas que têm a idade maior que o mínimo e menor que o máximo. Podia fazer vendas, um relatório de vendas, onde eu passo um valor mínimo e ele me mostra as vendas que tiveram um valor menor que esse parâmetro que eu passei de fora. Então a gente faz com que o relatório fique bem mais flexível com o uso de parâmetros. E é fácil de fazer, moçada. Só criar, usar lá na consulta, usar onde você precisa, e depois passar o valor para o relatório lá via código Java.